Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo na área. Botafogo joga com o Grêmio amanhã, quarta-feira. Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. Começar falando aí, campeonato que restou pro Botafogo tentar alguma coisa. É o Brasileiro, quando eu digo tentar alguma coisa não é o título, né? É uma vaga direta na Libertadores. No mínimo a pré-Libertadores, para que também a gente se classifique para a Copa do Brasil. O Campeonato Carioca foi tão mal disputado que a gente conseguiu ficar fora aí da classificação do Campeonato da Copa do Brasil através do Campeonato Carioca. O Botafogo então precisa de uma vaga na Libertadores para poder jogar a Copa do Brasil também. Bom, antes de falar do jogo de amanhã, um ano que começa muito mal para o Botafogo e vai terminar muito provavelmente da mesma forma como começou. Por quê? Porque é um ano em que a diretoria do Botafogo se notabilizou por abandonar o elenco, abandonar a torcida, abandonar o clube, de todas as formas possíveis, né? Abandonar a responsabilidade, abandonar o planejamento esportivo. Não poderia ter outro resultado que não um ano de fiascos, aí, um atrás do outro, um ano de afastamento gritante da torcida com a diretoria, com o próprio clube. A diretoria vai precisar remar aí bastante para trazer de volta a torcida para o estádio, para o sócio torcedor, para o clima do Botafogo, né? Botafogo que terminou 2024 no tempo de Botafogo, vai terminar 2025 no tempo do pessoal se afastando do Botafogo. O que o John Textor conseguiu aí com a sua irresponsabilidade e abandono do Botafogo em 2025 é de fazer inveja para os nossos queridos amadores da época do associativo lá, né, que deixaram esse clube na penúria, que obrigou a gente a vender o futebol para um dono, para que alguém injetasse dinheiro. John Textor esse ano conseguiu deixar essas pessoas com inveja do tamanho do problema e da irresponsabilidade que ele arrumou ao longo do ano em todos os aspectos, seja na montagem pífia do elenco, na desmontagem de um elenco campeão de forma irresponsável, inconsequente, seja na contratação de comissões técnicas que beiram o amadorismo, né? Renato Paiva não tem nível para ser treinador de segunda divisão no Brasil. O David Ancelotti nem técnico ainda, é um experimento, né? Muito provavelmente para que o Botafogo tenha ligações aí mais íntimas com a seleção brasileira, com a CBF, com os bastidores, sei lá o que for. Porque se alguém me falar que tem lógica na contratação do David Ancelotti, está mentindo, não tem menor lógica. Não era um momento de aposta, o Botafogo vinha com um desmonte de time, ia chegar em fases cruciais de Copa do Brasil e Libertadores, aí chegou com um técnico que nunca foi técnico na vida, e deu o que deu, era óbvio, né? A probabilidade de dar errado era muito maior do que dar certo, então foi apenas mais uma das irresponsabilidades e inconsequências do senhor John Textor à frente do Botafogo em 2025. Um ano para esquecer, ou melhor, para não se esquecer do que não é possível que se repita. É um ano para que a gente não esqueça do que não pode ser feito, na gestão de um clube. O abandono, a irresponsabilidade, né, o desleixo, a arrogância, a prepotência em outros momentos, em outras falas, né, a falta de noção na hora de reposicionar o clube, a falta de noção da hora de você recontratar ou contratar peças para substituir os seus grandes jogadores. O ano do Botafogo 2025 ele é inexplicável, assim, nada se explica. A gente não consegue explicação do porquê que o Botafogo não pagou o que o Arthur Jorge queria para ficar no projeto, a gente não consegue explicação de como chegaram de fato ao Renato Paiva, a gente não consegue explicação do porquê liberaram o Júnior Santos, de fato, já que a gente já tinha perdido o Luiz Henrique. A gente não consegue explicação de como que você pega dois jogadores de 1,80 m para cima, cavalos fisicamente, substitui por apenas um jogador de 1,65 m. É assim, a gente não consegue explicação de como a gente sai de Igor Jesus para Arthur Cabral, como a gente sai de Thiago Almada para Jefinho, mesmo que seja o Santi, né? A gente não consegue explicação de como a gente sai de Gregory para Newton, como a gente sai de John para Léo Link, né? É muito pior do que só inconsequência, é irresponsabilidade de quem geriu o Botafogo esse ano. E aí tem o seu Léo Coelho, tem o seu John Textor, tem o Alessandro Brito. Não é só culpa do Textor, que fique bem claro, ele é o maior culpado porque ele é o acionista, ele é que dá a canetada final. Mas
O departamento de futebol, de scout, analisou e avalizou a contratação desses jogadores. Então, assim, todo mundo merece nota 0 esse ano. O Botafogo precisa levar 2025 com a mesma lupa que se enxerga para 2024. Se em 2024 a gente tem que enxergar o que deu certo com montagem de elenco, com montagem de comissão técnica, em 2025 a gente tem que olhar o que não fazer, que tipo de profissional não contratar, que tipo de jogador não se encaixa. Tudo errado. Sobrou apenas o Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em quinto, tentando brigar com o Mirassol, potente Mirassol, pela 4ª posição ali do campeonato para tentar uma vaga direta na Libertadores da América. O Botafogo chega então amanhã contra o Grêmio, completamente esfacelado, e aí a gente vai precisar de em algum momento tocar na ferida da comissão técnica. Departamento físico, departamento de preparação física, de fisiologia, de recuperação. É inadmissível o Botafogo ter a quantidade de atletas que tem lesionado, ainda mais que está jogando só uma competição aí há um mês. Foi eliminado de todo o resto. O técnico do Botafogo, a cada rodada, poupa meio time, ninguém entende por quê. É uma zona e a gente chega mesmo assim com o time completamente esfacelado. Amanhã o Botafogo provavelmente vai ter que utilizar o quarteto ofensivo com o Matheus Martins, Jefinho e o Arthur. Eu acho que o Arthur vai acabar sendo escalado por dentro, ou o Jefinho vai como segundo atacante e o Arthur jogando pela direita. Eu prefiro o Arthur pelo meio, de camisa 10. Não acho que o Arthur tenha características para ser um bom ponta, mas ele pode, ali na posição do Savarino, render mais. É um jogador que tem certa técnica, tem muita dificuldade de drible em progressão, de drible em projeção, tem dificuldade na finalização hoje em dia, é uma coisa que ele fazia bem antes, parece que desaprendeu. Tem dificuldade de pisar na área, porque de repente jogando livre, como camisa 10, sem estar colado na ponta e com laterais rápidos marcando ele renda melhor. Essa é a minha opinião há muito tempo, que ele deveria ser testado como meia por dentro e não pela beirada do campo. Espero que o David tenha o mínimo de noção disso. De qualquer forma, o Botafogo deve jogar com 3 meias, que é o Matheus Martins, Jefinho e o Arthur, e o Arthur Cabral de centroavante. E aí o Botafogo não tem ninguém no banco. O Mastriani está com conjuntivite, o Cris Ramos está suspenso, o Montoro foi liberado para jogar o Mundial Sub-20, afinal, Botafogo não luta por nada esse ano. Vamos liberar um jogador, a gente cheio de desfalque, ele é o nosso principal jogador ofensivo do ano, do meio do ano para cá no caso, nosso único jogador que realmente joga bem a maioria dos jogos. Vamos liberar para um campeonato de base, afinal o sonho dele, os objetivos do clube ficam em segundo lugar, tá tudo bem. Quem é o Botafogo perto do Montoro, né? Que são os planos do Botafogo pro ano perto do sonho do Montoro de jogar o Mundial Sub-20? Não preciso nem comentar. É mais um erro absurdo da diretoria. De tudo isso, o Botafogo provavelmente vai jogar com os 3 meses e com o Arthur Cabral, e aí sobra ninguém no banco. O Botafogo daí se viu obrigado a chamar o nosso querido Panamenho, lá do Sub-20, centroavante, Kadir, se eu não me engano o nome. Parece um excelente jogador, mas nunca atua pelo profissional, e vai ser a nossa única opção ofensiva no banco. Muito provavelmente, o Botafogo, caso precise mexer nas pontas, e é possível que precise ao longo da partida, o Arthur volta de lesão, o Jefinho é um jogador inconstante fisicamente, o Matheus Martins também, o Botafogo terá obrigatoriamente que improvisar laterais como ponta. O Cuiabano vai bem jogando de ponta, aliás, eu acho que ele tem características que nenhum dos nossos outros pontas tem. Ele é um ponta melhor do que o Matheus Martins, do que o Jefinho, por exemplo, sendo que ele é lateral, né? Isso diz muito sobre o nosso elenco. E o Matheus Ponte será provavelmente a opção pela ponta, até porque ele é muito mais ofensivo que o Vitinho, e a ofensividade dele ela é muito mais incisiva, né, e decisiva do que o Vitinho. Vitinho que se notabiliza por marcar muito e atacar muito mal, né? O jogador nota 9 na defesa, nota 4 no ataque. O Matheus Ponte é nota 6 na defesa, nota 7,5 no ataque. O Matheus Ponte é o melhor ponta direita reserva hoje, é o único, porque é um lateral que vai ser improvisado ali caso precise. Então nossas opções ofensivas serão Cuiabano pela esquerda, né, caso precise mexer. Ponte pela direita, 2 laterais e um atacante que vem do Sub-20, nunca jogou no profissional. Assim vai o Botafogo para um jogo importantíssimo contra o Grêmio, porque a gente não tem elenco, porque a gente não teve uma montagem de elenco correta, a gente não teve alguém responsável de fato por olhar para o elenco com carinho e montar da forma como deveria, né? No meio campo a mesma coisa, o Botafogo não vai ter o Alan aí, que passa por um momento muito delicado, né? Meus pêsames, meus sentimentos para ele e para a família. Faleceu o filhinho dele que era recém-nascido. Então, Papai do Céu, dentro do que for possível, né, conforte essa família, se é que existe algum conforto para esse tipo de momento.
É um momento muito triste, que a gente deseja que a família siga unida, se recupere dessa pancada, e a vida vai ter que seguir em algum momento, mas que o Alan aí tenha no Papai do Céu, nossos familiares, nossos outros filhos, aí o conforto necessário para passar da forma menos dolorosa possível por esse momento tão dolorido, né? O Alan fora por esse motivo, Danilo com uma contusão que vai ficar mais um mês pelo menos fora, sobra Newton e Marlon Freitas, né? O Rafa postou esses dias, acho que foi ontem, se eu não me engano, um gráfico que elucida o porquê, né, do nosso time ser uma água na defesa. Marlon Freitas e Newton, aí entre os volantes da Série A, que são titulares e tal, estão entre os piores em nível de desarmes e em nível de recuperação de bola. A gente fala isso desde o começo do ano. O Botafogo não marca ninguém no meio campo, não morre, nosso meio campo é uma água, e daí isso acaba sobrecarregando toda a defesa. E a gente vai jogar fora de casa amanhã mais uma vez com Newton e Marlon Freitas, a dupla que não desarma ninguém, a dupla que não morde no meio campo, vai ser a nossa dupla de volante porque não tem outra opção. O Botafogo foi buscar 2 jogadores na base, também assim como o atacante do sub-20. O Botafogo foi buscar 2 jogadores da base para compor o meio campo, porque não tem ninguém no elenco. E aí a gente tem 350 zagueiros laterais. Laterais vai ter o Cuiabano, vai ter o Telles, vai ter o Marçal pela esquerda. Então, muito provavelmente, como eu falei, o Cuiabano vai ser a opção pela ponta esquerda, se necessário. A dupla de zaga vai a titular, que é o Barbosa e o Caio. Pela direita vai o Vitinho, que é titular. E o Ponte vai ser o lateral direito reserva, ponta direita reserva, caso precise jogar. Vamos com o Léo Link no gol. Léo Link, que é um goleiro muito novo, veio do Atlético Paranaense depois de uma série de falhas aí aqui. É bem mal visto aqui em Curitiba. Eu sou carioca, mas moro em Curitiba, para quem não sabe. Tenho vários amigos atleticanos. Quando venderam ele pra gente, ainda falaram, ele se livrou de uma praga. Eu acho ele inseguro, tem a questão da idade, tem a questão de tempo de jogo, né? De sequência de jogo também. Mas mesmo assim me parece um goleiro inseguro. Mas, isso que é louco, né? Ele é inseguro, é jovem, isso aqui, e consegue me passar menos insegurança do que o Neto. O Neto pavoroso desde que chegou ao Botafogo, se machucou, vai ficar até o ano que vem fora. Mas assim, um nível horroroso, sem reflexo, goleiro sem explosão nenhuma. O Botafogo deveria, terminando o período de recuperação dele, agradecer o que ele não prestou de serviço aqui, atrás de um goleiro decente ano que vem. O Léo Link, como eu falei, eu acho inseguro, não acho um goleiro pronto para assumir um clube de primeira divisão que de alguma forma ano que vem, por exemplo, espero que o Botafogo volte a almejar títulos, né? É assim que o Botafogo vai, então, provavelmente, né? O Botafogo muito provavelmente vai com... A escalação do David é uma, eu vou falar depois qual que eu iria. O David, muito provavelmente, conhecendo ele, vai com Léo Link, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles, ou Marçal, vai depender, acho que, da condição física do Telles. Newton, Marlon Freitas, Jefinho, Matheus Martins, Arthur Cabral. Assim deve ir o nosso Nepo Baby, né? O nosso treinador que nunca foi treinador e caiu aí no colo do atual campeão da Libertadores e Brasileiro para coroar com chave de ouro, ou nem tanto, um ano horroroso do Botafogo. Como que eu iria, eu, Carlos? Eu faria algumas modificações e explico elas. Eu iria com o Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Barbosa e Marçal. Eu iria com o David Ricardo na zaga e o Marçal na lateral. Por quê? David Ricardo na zaga, porque o Caio Pantaleão, que já jogou várias vezes de volante nos outros clubes dele, na Rússia principalmente, eu iria com ele de primeiro volante, jogador de muita imposição física, sabe sair jogando bem a bola, jogador que marca muito. Eu iria com ele de primeiro volante, Botafogo encorpar o meio campo, Marlon Freitas de segundo volante. Então a minha zaga seria Vitinho, David Ricardo, Barbosa e Marçal. Por que Marçal? Alex Telles também vem sem jogar, vem de recuperação. O Marçal é um jogador que marca muito bem, ele não ataca tanto, mas ele compõe uma linha muito bem ali de defesa, tanto que joga de zagueiro. E a gente vai jogar fora de casa contra o Grêmio, que precisa do resultado. Teria uma linha de defesa muito forte na marcação, David Ricardo, excelente zagueiro também. E o Caio Pantaleão para dar esse auxílio, me parece que a gente ficaria muito bem resguardado. Inclusive o Botafogo poderia, em determinados momentos do jogo, puxar até o Caio para jogar como um terceiro zagueiro pelo centro. Então ficaria com o Barbosa de um lado, o David Ricardo do outro, na hora de se defender, por exemplo. E o Caio flutuando entre primeiro volante e zagueiro. Então ficaria Vitinho, Barbosa, David Ricardo e Marçal. Caio Pantaleão, Marlon Freitas. Eu iria com o Arthur por dentro. Não gosto, como eu falei várias vezes aqui, desde que o Arthur chegou, eu bato nessa tecla. Não gosto do Arthur por fora, pela direita. Ele não tem físico, ele não tem cacuete para jogar por ali.
O drible dele é curto e não sai do lugar. Não é um jogador de finalização de longa distância hoje em dia. Não é um jogador que pisa na área quando ele está na ponta. Então eu iria com o Matheus Martins pela direita, o Arthur fazendo a vez de Savarino como camisa 10, Jefinho pela esquerda, Arthur Cabral, não tem muito também como fugir, o nosso querido panamenho que vem de sub-20 nunca jogou no profissional, a não ser que o Arthur Cabral não tenha condições de jogo, e daí obrigatoriamente a gente vai começar com um jogador que veio da base agora e nunca jogou como titular, mas acho que o Arthur Cabral seria a peça caso possa jogar para iniciar o jogo. Opções para o segundo tempo, como eu falei, Cuiabano para lateral esquerda ou ponta esquerda, Ponte para lateral direita ou ponta direita. Espero que não se machuque nenhum volante, mas caso se machuque, daí nessa minha escalação o Newton ficaria como opção tanto para a zaga quanto para volante. O Kadir ali para ser nosso centroavante, e é isso que tem de opção, não tem mais ninguém no banco que a gente possa usar. Beleza, galera? O jogo vai ser difícil, porque o nosso time está muito mal esse ano e vem esfacelado para esse confronto. Espero que o 2025 do Botafogo termine logo, para ser sincero. Acho que toda a torcida já está cansada do ano tão mal feito e mal planejado. Espero que a gente pegue pelo menos uma vaga na Libertadores para que a gente não jogue por conta do ano tão ruim como 2025, no ralo, mais um ano que seria 2026. Botafogo ficar fora da Libertadores seria desastroso para tudo, para financeiramente, para montagem de elenco, para tudo, porque quer dizer que se a gente ficar fora da Libertadores, também ficaríamos fora da Copa do Brasil, seria desastroso. Como eu falei, financeiramente, esportivamente, questão de ânimo para a torcida, para o próprio jogador para ficar ou para chegar no clube. Botafogo tem objetivos ainda a cumprir, precisa ser minimamente responsável nesse final de ano, garantir uma vaga na Libertadores e ano que vem fazer tudo do zero. O tudo do zero quase começa pelo elenco, tem muita gente que precisa ir embora, muita gente precisa sair, muita gente que foi contratada não deveria ter sido contratado, precisa rever o tipo de jogador, o físico, a técnica, né, a personalidade do tipo de jogador que a gente vai contratar, principalmente do meio para frente, tanto na volância, na minha opinião, como do meio para frente, literalmente todas as posições da frente. O Botafogo precisa se reestruturar ano que vem, para quem sabe voltar a bater de frente com seus maiores rivais. Esse ano não deu. Beleza, galera? Boa sorte pra gente amanhã, seja o que Deus quiser com essa escalação que a gente vai ter. Um abraço.